Eu tenho quase 31 anos e eu ainda não sei exatamente o que eu tô fazendo da minha vida. Se você sente que tá atrasada na sua vida, esse vídeo é pra você. Eu vim pro Canadá praticamente sozinha e eu tive que fazer tudo sozinha. E até hoje eu ainda sinto que eu não sei o que eu tô fazendo, que eu tô tentando me encontrar. Oi, meu nome é Giovana, eu moro no Canadá há 3 anos e eu vou te contar como isso aconteceu. Eu sempre tive uma sensação de inquietude muito forte dentro de mim. De que eu precisava me mudar, tanto que eu me mudei várias vezes de cidade ainda dentro do Brasil. Em todos esses processos, eu sempre fiz tudo sozinha e a única pessoa que eu tinha sempre ali do meu lado foi a minha mãe. Ela foi a minha grande apoiadora e talvez ela seja o único motivo que ainda me mantém e que é a razão desse vídeo. Quando eu vim para o Canadá, eu não tinha certeza de nada. A minha ideia era: eu vou fazer um curso, vou estudar, vou fazer um college, vou me matar para pagar, porque já era muito caro antes e hoje em dia tá mais caro. Mas eu falei: eu vou e seja o que Deus quiser". Mas esse é o ponto central, eu não tinha certeza do que ia acontecer, eu não fazia ideia. E é engraçado porque no momento que eu decidi que eu ia vir, a minha vida não estava horrível, sabe. Na verdade ela já teve muito pior. Quando eu saí do Brasil, eu estava no meu melhor emprego, mas ele me adoecia. Eu estava num emprego que eu ganhava bem, eu era bem paga, e por causa desse emprego eu consegui fazer o financiamento do meu apartamento. E eu tinha acabado de me mudar. Eu só morei 3 meses no meu apartamento, e daí era o momento, não era o timing perfeito, mas era o momento que eu tinha pra vir para o Canadá de novo. Depois de 4 anos da minha primeira vinda, eu falei: "Cara, é o momento, eu preciso ir. Eu preciso arriscar", porque eu tinha esse sentimento de que se eu não for, se eu não fizer agora, é agora ou nunca. Eu tinha muito essa coisa. Então, assim, eu vim porque a minha vida estava horrível? Não, mas eu vim porque eu não aguentava mais ficar parada. Eu não suportava mais a ideia de que eu ia viver sempre ali naquele mesmo lugar e que a minha vida nunca ia mudar, sabe. E eu não tinha rios de dinheiro para poder fazer isso, mas de alguma forma, alguma coisa dentro de mim me impulsionava e falava: "Vai, vai, porque se você não for, você vai se arrepender". O meu maior medo sempre foi ficar parada, nunca sair do lugar. Meu maior medo era nunca viajar, era nunca ver o mundo, era sempre ver as coisas sob o mesmo ponto de vista, sempre. Isso era o que me assustava. Então eu simplesmente vim. Coloquei uma mochila nas costas, o meu passaporte e vim. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes de como foi, porque eu já venho falando em outros vídeos e também, caso seja o caso, eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu não tinha um plano. A única coisa que eu tinha certeza era de que eu não ia ficar lá, que eu não ia ficar no mesmo lugar. E um outro fator que pesou bastante nessa decisão foi um ex. Esse ex, ele sabia que eu tinha esse sonho, essa vontade de vir para cá e de morar aqui, de recomeçar minha vida aqui, e ele sempre me menosprezava. Ele sempre falava: "Ah, você vai sair do Brasil para ir ser cidadã de segunda classe em outro país", sempre menosprezando o meu sonho. E eu falei: "Cara, essa pessoa não vai ditar o que que eu vou fazer na minha vida". "Ah, mas ela não vai mesmo". E assim, de novo citando a minha mãe, se não fosse a minha mãe, primeiro, óbvio, eu não estaria aqui, mas se não fosse a minha mãe, eu não teria uma base de coragem e, ao mesmo tempo, um lugar para cair. Eu sabia que se eu caísse, se qualquer coisa de horrível acontecesse, quando eu caísse, eu ia ter a minha mãe ali do meu lado para me recolher, sabe. E não é me recolher no sentido de: "Nossa, se der merda tudo, ela vai pagar as minhas contas", porque isso nunca aconteceu. Até porque não tem nem condições. É no sentido emocional mesmo, você ter coragem, porque você sabe que se cair, tem alguém para te segurar ali emocionalmente, alguém que vai escutar o teu choro, mas que também vai te acolher e que vai te impulsionar de novo. Amor incondicional. Então assim, gente, cheguei no Canadá, passei toda aquela fase de transição inicial, que você tem os primeiros trabalhos e aquela coisa meio atrapalhada.
de trabalhar com limpeza, acho que todo imigrante passa por isso, mas quando passou toda essa fase, comecei a olhar mais pra mim, e daí foi quando, sei lá, essa crise dos 30 me bateu, que eu comecei a questionar o fato de eu não ter uma faculdade, de eu ter saído do Brasil sem ter uma faculdade. Só que tem as razões por trás. Eu não fiz uma faculdade só porque eu não quis, era porque eu tinha dificuldades que eu julgava intelectuais, mas que não era. Era mais uma coisa, um medo emocional mesmo de tentar aquilo e falhar. Eu tinha uma frustração muito grande por eu não ter uma profissão ainda. Eu sou uma pessoa de 31 anos que não tem uma profissão, então isso tem um peso muito grande pra mim, eu sempre me questiono muito por causa disso. E eu tenho essa sensação de que eu tô atrasada, que eu tô pra trás, que todas as outras pessoas da minha idade, e principalmente pessoas mais novas do que eu, já têm muito mais do que eu na vida. E eu acho que é uma coisa muito da gente quando é criança, que a gente tem essa falsa ideia de que, nossa, quando eu tiver 25 anos, eu já vou estar com a vida decidida. Tudo já vai estar super certo, já vou ter casa, carro, emprego, família e vai estar tudo lindo, maravilhoso. E, gente, eu acho que eu não conheço ninguém que é desse jeito, a menos que essa pessoa seja herdeira. Então eu achei que com essa idade eu já teria tudo resolvido. E a verdade é que eu ainda tô tentando. Mas é que tentar também é importante. Mas uma coisa que fez muita diferença pra mim é que eu sempre estudei, eu sempre quis me capacitar. Eu achava que eu não tinha capacidade suficiente de peitar uma faculdade por ser 4 anos. O peso desse tempo sempre ficou na minha cabeça e eu tinha medo. Eu passei em 2 federais, uma em Florianópolis e uma em Lavras, Minas Gerais, e as 2 eu comecei, fui ali um pouquinho e tranquei. Porque, gente, eu ia tendo as aulas e eram umas discussões que eram muito fora da minha realidade. Pensava, eu simplesmente não tenho bagagem para isso, sabe? Eu não tive um ensino médio forte o suficiente para me deixar confiante em estudar isso. Todo mundo, levantava a mão para falar e já falava alguma coisa super, super interessante, inteligente, e eu ficava, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Então, as 2 faculdades eu tranquei, por causa disso. Mas eu sempre gostei de estudar, então eu quis me capacitar. E com isso, eu fiz muitos cursos em áreas completamente diferentes. Atenção para a contagem da Barbie Profissões. Eu fiz o meu primeiro curso foi de fotografia, fiz 1 ano de fotografia em Ribeirão Preto, conheci pessoas maravilhosas e essa é a chave da coisa. Depois, eu fiz um curso de técnico em produção de moda no Senac de Piracicaba, também amigos que eu tenho muito carinho até hoje. E o último eu fiz de sobrancelha e depilação, também no Senac, dessa vez de São José do Rio Preto. O caminho do estudo e estudar, ele sempre vai te atrair para pessoas que vão agregar na sua vida, sabe? De alguma forma aquelas pessoas foram colocadas no seu caminho e aquilo ali vai ficar com você para sempre, como ficaram esses amigos. Eu tenho muita gratidão por eles. Eu espero que alguns assistam esse vídeo e eles vão saber que eu estou falando deles. Então o ponto é esse. Todos esses cursos, eles podiam ter me gerado uma profissão. E é engraçado porque a maioria deles girava em torno de que eu tinha que vender a minha imagem de alguma forma para aquilo ali virar um trabalho, ao invés de só uma coisa que eu gostava de fazer. E era isso que eu não era boa. Eu não era boa no marketing de me vender, de parecer interessante, de que ter sempre que ficar vendendo aquilo ali no Instagram, por exemplo. E eu tenho outras amigas que estão no mesmo barco. Que são profissionais fodas, mas que elas não conseguem se vender, às vezes por uma questão emocional, às vezes por ter algum transtorno que te atrapalhe, eh, sabe, são inúmeras coisas. E é engraçado falar isso, porque olha aonde eu estou agora. Eu estou me expondo, finalmente. Então me faz pensar que, poxa, talvez seja isso. Talvez eu finalmente consegui me libertar daquela coisa de o medo de me expor, e talvez daqui pra frente, talvez melhore, só que eu não tenho como saber. A única coisa que eu posso fazer é tentar. O conhecimento, ele nunca vai ser uma coisa desperdiçada, e principalmente ele é uma coisa que ninguém vai tirar de você. Então,
Um namorado que te trata mal não vai tirar isso de você, um chefe ruim não vai tirar isso de você, uma situação merda na vida não vai tirar o seu conhecimento de você. Tudo que você aprende vai somar, tudo que você aprende é importante. Então a chave pra mim era: eu gosto de fazer isso, eu vou estudar isso. Eu gosto disso aqui, eu vou entender como isso funciona. Às vezes eu penso: "Cara, eu tenho tudo isso de conhecimento acumulado dentro da minha cabeça", e às vezes parece que isso vai explodir e não tem utilidade nenhuma. Mas tem. É que ficam ali no dia a dia, em detalhes. Às vezes eu tô no trabalho e alguém me pede ajuda pra fazer uma coisa no computador, que pra eles é muito difícil, e pra mim é simples, e eu só e pronto. E eles: "Nossa, como você sabe disso? Como é que você aprendeu?". Gente, eu aprendi sozinha. E a gente pensa muito nisso, de que o conhecimento é inútil, mas cara, se eu parar para analisar, eu consegui fazer todas as minhas aplicações, depois do primeiro visto que eu tirei em 2018, todas as outras aplicações que eu fiz com a imigração canadense, eu fiz sozinha. Eu não tive ajuda de ninguém. Era eu, o que eu não sabia, Google, lendo os formulários, destrinchando o site da imigração, e eu fiz sozinha. Isso é uma coisa que eu posso encher a boca pra falar e eu posso me orgulhar disso. E assim, eu teria conseguido fazer tudo isso se eu dependesse de alguém? Eu não sei, mas eu pude. Pude fazer por mim. Então, isso é o tipo de coisa que ninguém vai tirar de você. Você não precisa saber exatamente aonde você vai chegar para poder começar. Às vezes, o único plano possível é continuar tentando. Até porque eu vou fazer o quê agora? Desistir? Deitar na cama e chorar? Não posso, tenho conta pra pagar. Então, se você sente que tá presa, talvez você só precise de coragem pra dar o primeiro passo, mesmo sem saber o resto. E, gente, eu tô falando no meu contexto de vida, de morar em outro país, de fazer as coisas por mim mesma, mas isso pode ser muito menor. Pode ser pra você que mora numa cidade pequena e acha que tá te sufocando e você quer ir atrás de mais oportunidades numa cidade diferente. Pode ser só isso. Pode ser só a coragem de pedir demissão do seu emprego que você não gosta para conseguir arrumar outro, sabe? Pode ser em escalas menores. É por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque não é só sobre coisas grandes, é sobre coisas pequenas que podem te atrapalhar de conseguir chegar em coisas grandes. Eu ainda não sei exatamente onde é que eu vou chegar. Mas eu só sei que ficar parada não é mais uma opção. Nunca foi, na verdade. Então é por isso que eu vou continuar tentando. E eu nunca vou parar de tentar, e eu espero que você tente também. O meu intuito não é de viralizar, nossa, virar uma estrela do YouTube, sabe? Isso provavelmente nem vai acontecer. Mas tem tantos detalhes que, se eu tivesse ouvido de alguém antes, principalmente de uma mulher, isso teria feito muita diferença pra mim. Então o que eu quero te dizer é: não abaixe a cabeça pra nada na sua vida. Pra um pai, pra um marido, pra um patrão, sabe? Se você tá numa situação ruim, olha ao redor, vê o que que você tem, quais são as armas que você tem ali, que você consegue se agarrar pra poder lutar e vai. Não fica parada, não desiste, não acredita no que as pessoas falam que você não pode fazer. Prove pra elas que você vai fazer o que você quiser. Eu quero muito agradecer a minha mãe. Eu sei que ela vai estar vendo esse vídeo e, assim, eu não seria nada, eu não teria levantado do lugar. A minha depressão e a minha ansiedade, elas eram tão fortes desde a infância que eu não conseguia, eu tinha vergonha e bloqueio de ir na padaria, porque eu tinha que falar pra pessoa: "Oi, por favor, eu quero 5 pães". Eu não conseguia fazer isso. E a minha mãe ficava brava, e eu ficava super frustrada, deprimida, porque eu falava: "Cara, eu não vou conseguir viver". E esse também era o medo dela, de que eu fosse aquela criança dependente e crescesse como um adulto dependente e nunca fizesse as minhas próprias coisas sozinhas. Então, obrigado, mãe. Obrigado por ter segurado a minha mão, mesmo quando você não entendia nada do que estava acontecendo, do que estava passando na minha cabeça. Obrigada por ter me salvado de mim mesma. Ó, quem ficou com lágrimas nos olhos. Se você chegou até o final desse vídeo, me deixa teu like, se inscreve no canal se você ficou interessado, se você gosta
da forma que eu falo. E é isso. E eu te desejo tudo de bom, que você conquiste tudo o que você pensar na sua cabeça. Sabe, não tem uma ideia na sua cabeça que você não possa executar. Não tem. Você é capaz.